Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Joyce e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como funciona a minha faculdade aqui na Irlanda, algumas similaridades e algumas diferenças com a que eu fazia no Brasil e também como funciona a metodologia, no letivo, todas essas dúvidas frequentes vão ser sanadas no vídeo de hoje. Então vem comigo depois dessa vinheta. Acredito que a gente pode começar com como funciona o ano letivo aqui na Irlanda. O ano letivo aqui na Irlanda funciona como funciona nos Estados Unidos. Ah, mas quem disse que eu não sei como funciona o ano letivo dos Estados Unidos, Joyce? Eu tô aqui pra explicar pra vocês. Só um adendo, que se vocês ouvirem barulho, coisa caindo, a culpa é desse aqui, ó. Tu não acha que tu devia sair daí? Tu não acha que tu devia sair daí? Isso. Tem um gato, isso é muito legal. Bom, então eu vou começar com como funciona o ano letivo aqui na Irlanda. O ano letivo daqui, da Irlanda, Reino Unido, Europa, é muito parecido, na verdade acredito que seja quase igual mesmo, o ano letivo nos Estados Unidos. Ah, mas quem disse que eu sei como funciona o ano letivo nos Estados Unidos, Joyce? Tô aqui para explicar para vocês mais ou menos como que funciona. Assim como no Brasil, a gente tem as aulas começando ao final do verão e terminando mais ou menos meados ali da metade da primavera. Então, se no Brasil o nosso verão é entre dezembro, janeiro e fevereiro, e aí a gente começa nossas aulas, né, nosso ano letivo, entre final de fevereiro, começo de março e vai até novembro, que é ali metade da nossa primavera no Brasil, aqui é a mesma coisa, então nós temos o nosso verão em junho, julho e agosto e nosso ano letivo começa em setembro e vai até maio, que é mais ou menos a metade da primavera. Como que funciona Natal e Ano Novo? Exatamente da mesma forma que funcionam as férias de inverno no Brasil. Então, existem alguns lugares que dão 2 semanas de férias, existem alguns lugares que dão 1 mês de férias de julho, certo? E aqui é a mesma coisa. Existem locais que dão 2 semanas só, as 2 últimas semanas, né, de Natal e Ano Novo. Eu Salei matou uma mosca. Voltando então, existem locais que dão 2 semanas, né, Natal e Ano Novo, e existem locais que dão 1 mês, do dia, por exemplo, dia 17 de dezembro até o dia 17 de janeiro. Vai variar muito com quão tardio foi o início do ano letivo, né, quão tardio em setembro foi, e também muito de local para local. Mas geralmente acontece assim. E aí a gente tem feriados diferentes, logicamente, do que a gente tem no Brasil. Aqui na Irlanda, em específico, os feriados, eles costumam ser nas segundas-feiras. Então tem um feriado por mês, digamos assim. Não são todos os meses que tem. Se vocês tiverem curiosidade de saber como isso funciona, eu posso trazer pra vocês. Mas é assim, geralmente na primeira segunda-feira do mês e nos meses que tem esse feriado, a não ser que seja um feriado específico, como é o caso, por exemplo, no dia de St. Patrick's, né, no dia de São Patrício. O dia de São Patrício é no dia 17 de março e é sempre no dia 17 de março. Por exemplo, por que eu digo que é sempre no dia 17 de março? Porque, por exemplo, o feriado de Páscoa, ele é no domingo, né? Tipo, a gente, no Brasil, tem a Sexta-feira Santa, que aqui não é feriado, é um ponto facultativo, e as coisas costumam ficar abertas. E aí, o feriado é na segunda-feira posterior à Páscoa. Então, assim, eles costumam mudar o feriado para segunda-feira, para ter esses dias um pouquinho mais esticados aí de descanso, né? Pelo menos uma vez por mês. Então, existem alguns meses que não tem, eu sei que todos eles do verão têm. Eles tentam fazer o máximo possível para poder aproveitar luz do sol, aproveitar calor, em geral, assim, aproveitar melhor a vida nessa época e tendem a não ter tantos no inverno, até porque a gente já tem Natal, já tem mais coisas no inverno. Na Páscoa e no Halloween em específico, a gente, dependendo do lugar também, você tem férias, que eu não gosto de usar muito esse termo, porque eu acho que não é tempo suficiente para férias. É um intervalo que geralmente vai de 1 a 2 semanas, igual nas férias de inverno. E na de Páscoa é o que eles chamam de Spring Break
ou de Easter Break, que é realmente 2 semanas de férias, às vezes 1 semana de férias, na semana da Páscoa. Que não é, ai, férias, não tem nada pra fazer. Não, tem um monte de coisa que é cobrada quando você volta de férias, mas ainda assim é uma semana sem aula. E na de Halloween, geralmente, não é todo local que tem, mas geralmente é uma semana só, quando tem. Então a gente tem uns intervalos melhores aí ao longo do ano letivo. E aí, além dessa diferença de hemisfério, quando começa ano letivo, estação, tudo junto, nós temos bastante diferença na metodologia, no meu ponto de vista. Pra quem não sabe, eu fiz faculdade no Brasil, eu fiz 2 anos e meio de arquitetura e fiz 2 anos ao todo de engenharia civil. E mesmo tendo mudado de uma faculdade para outra, né, eu mudei, quando eu fiz arquitetura, eu mudei no primeiro semestre, e aí depois disso eu mudei para engenharia na mesma faculdade, que era uma PUC, a PUC de Santa Catarina, né? E aí depois eu fui para Federal para fazer engenharia. E mesmo com essa diferença de faculdades, de instituições em geral, a metodologia, obviamente, ela variava de uma para outra, mas ainda assim ela tinha uma similaridade, uma integridade que eu acredito que seja de acordo com o Ministério da Educação, né? O MEC deve ter os seus eixos para fazer com que essas faculdades se conversem. No caso daqui, com certeza deve ter os eixos deles também, mas a metodologia é muito diferente do que é lá pra gente no Brasil. O curso que eu faço também é um curso muito diferente, né? O curso que eu faço, ele não existe no Brasil, ele é um meio termo do que a gente conhece pela arquitetura e pela engenharia, né? Ele se chama Architectural Technology. Tem vídeo aqui, tem short aqui falando sobre ele, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Então, assim, tem um pouco de conteúdo. Lá no meu Instagram também eu falo um pouco sobre esse curso, se você quiser se aprofundar mais nessa parte em específico, mas o que eu vou falar é mais num geral, assim. Eu fiz 1 ano de business aqui, né, de administração aqui também, por extensão de visto que eu precisava. Não tinha saído a lista de aprovados ainda da minha faculdade, então eu decidi fazer 1 ano de business aqui. E eu percebi muito isso nessas 2 faculdades. Eu acredito que aqui a carga de trabalho ela é muito mais alta do que a carga de provas. O meu curso, em geral, no Brasil, ele já tem né, a parte arquitetônica, digamos assim, ele já tem essa parte de mais projeto, mais trabalho do que provas em si. Porém, eu senti que teve muito isso no business também, que seria um curso mais teórico, mais fácil de aplicar provas e testes do que trabalhos em si. Mas era muito mais focado nessa área de desenvolvimento e o que eles chamam de Continuous Assessment, que é a avaliação contínua, basicamente. Você tem tudo que você vai fazendo e entregando ao longo do ano vale uma porcentagem, e aí você tem uma prova final. E aí na minha faculdade funciona assim, tem esse Continuous Assessment, você faz, tudo que você faz durante o ano vale uma porcentagem daquela matéria, e aí você faz uma prova final que vai valer uma outra porcentagem. E aí varia muito de matéria para matéria. Por exemplo, esse ano, a minha faculdade ela é anual, né? E aí esse ano eu fiz 5 matérias. Deixa eu contar. Eu fiz estúdio, eu fiz estrutura, história, services, eu fiz topografia e eu fiz o PAS. Eram 5 matérias e a monitoria que eu dei. A monitoria eu não vou contar, é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, mas a monitoria ela é fechada apenas dos alunos do 2º ano para os alunos do 1º ano. Isso em todos os cursos da minha universidade, né? Então, assim, agora que eu tô indo pro 3º ano, eu não tenho direito a ir na monitoria, né? Não tem um monitor disponível pra mim, assim como eu não tive nesse ano que acabou de passar, porque eu já tava no 2º ano e tava dando a monitoria pro 1º ano. Então é mais uma ajuda pro 1º ano se situar no quesito de como é a vida acadêmica em geral. Aí a partir daí a gente não tem tanto. Porém, mesmo assim, sendo focado na nossa área, né, nos auxílios de projeto e tudo mais. E aí, mas como eu falei, não vou estar entrando em detalhes em relação a isso. Agora, nessas outras matérias, eu tive uma matéria, por exemplo, a matéria de projeto, a gente não tem prova final. A gente só tem entregas de projetos que valem pontuações diferentes. Mas na minha matéria de história, por exemplo, era história e restauro, né? História e conservation.
E aí ela era separada em duas matérias, era uma matéria só, separada com 2 professores. Então eu tinha 1 hora de Conservation e 1 hora de História por semana. Coincidia de ser do mesmo dia, mas não necessariamente precisa ser, né? E aí dentro dessa matéria elas eram separadas também, porque a gente tinha a prova final dela. E aí dentro dessas matérias, essa em específico era 50-50, e aí tinha a avaliação contínua dividida por 50% e 50% da prova final nesse 50% da matéria. E aí a mesma coisa no outro 50% era dividido no meio. Então ela vai se repartindo. Eu também tive uma outra matéria que ela era dividida em 2 também, que é Architectural Technology and Services, que ela era mais focada, teoricamente a matéria mais importante do meu curso, ela é mais focada em você entender os materiais, os processos, né, os serviços de um prédio em geral. Então ela era separada nessa parte de materiais, as camadas de uma fundação, as camadas de uma laje, né? Porque aqui a gente tem muita coisa voltada para isolamento térmico e tudo mais. Então a gente tem essa separação da matéria. E services, né, a parte da matéria de serviços não era tão importante quanto a outra. Então eles dividiam 60 e 40. E aí dentro dessa parte dividida da matéria, cada professor dividia a sua. Então, se eu não me engano, dentro da minha de Architectural Technology, ela também foi para 40-60, né, sendo 40% a nossa avaliação contínua e 60% a prova. E a de Services era 50-50. E aí, não tem 2 provas, é uma prova só, com os 2 módulos, né, com os 2 módulos da matéria inclusos nessa mesma prova. A prova em si, ela me assustou muito, porque ela parece um vestibular sobre aquela matéria em específico, sabe? Ela é meio pesada, digamos assim. Ela não é na universidade onde eu estudo, ela é num lugar fora, que é um galpão. É um local de eventos que tem aqui na minha cidade. E aí você senta com, sei lá, 400 cabeças de vários cursos diferentes, numa cadeirinha daquelas cadeirinhas bem pequenininha, com a carteira pequenininha. Não pode levar absolutamente nada de comida. Água você pode levar sem rótulo, na garrafinha transparente, que tem que ficar no chão. Calculadora pode levar dependendo de qual é a sua prova. E tem que ser científica, então tu não pode levar a tampinha dela, tem que deixar fora da sala. Bolsa fica lá embaixo, lá de fora. E aí é muito bizarro, assim. Você não pode levar smartwatch, nada assim. Tem um telão enorme na frente da sala. E acho que são separados em 3 partes da sala, com telão, dizendo que horas são, quanto tempo falta. E assim, é bizarro, completamente bizarro, assim. E aí você tem, né, de 2 a 3 horas, dependendo da sua prova em específico, do que ela diz, para responder aquelas questões ali que valem metade, às vezes mais até, do teu ano letivo inteiro. Então, é uma pressão muito grande naquela prova, porque às vezes, mesmo que a tua nota esteja muito boa ao decorrer do ano inteiro, aquilo ali vai pesar muito mais na tua nota final. E pra quem tem alguns probleminhas de ansiedade, como eu, assim, sofre um pouco. E aí no primeiro ano eu não tinha essa noção, eu cheguei meio desesperada, me abalou bastante, deu tudo certo no final, mas assim, é uma pressão bem, bem grande. E aí a média aqui, eu sei que no Brasil varia muito, a média entre 6 e 7, depende do lugar e tal. Aqui, a nossa média é por porcentagem, na minha faculdade, novamente, né? E a porcentagem média é 40%. Mas não pensem que é fácil tirar 40% como se fosse fácil tirar 4%. Na verdade, ela é bem, bem, bem mais rígida em relação a isso. Tanto que, assim, pela legislação irlandesa, ela vai até 100%, mas é dito pelo próprio ministério que para tu tirar 100% tem que ser algo de matemática em que você acertou absolutamente tudo. Se for alguma coisa que cabe interpretação, tu nunca vai tirar 100%. É impossível, assim. 90% é o novo 10 e ainda assim é muito difícil. E aí dentro dessa nota também é separado entre, tipo, os melhores da turma, os segundos melhores da turma e o que passou. E aí o que passou, novamente 40%, 60% você é dos segundos melhores da turma
e a partir de 70%, se eu não estou enganada, eu acho que é 70%, você é first class, né? Você é um dos melhores da turma. E Joyce, se não atingir os 40%, mesmo fazendo avaliação contínua, mais a prova, ou no caso de projeto, por exemplo, entregando todos os projetos, eu não consegui atingir 40%. Como que funciona? Se for um caso de uma matéria que tem essa prova final, você pode refazer essa prova final, tem que pagar uma taxa, eu acho que na minha faculdade é 100 euros para pagar essa taxa, e aí você refaz a prova, e se você não passar ainda assim, você reprova na matéria. E no caso de projeto, por exemplo, que não tem essa prova final, você depende muito da tua situação e do teu professor. Aí existem duas opções: ou é dado um novo projeto para você fazer durante o verão, sem nenhum tipo de assessoramento nem nada, assim, é um assessoramento quando é dado o projeto e é isso, e aí você tem o verão todo para fazer, ou é dado para você um pequeno briefing de como você tem que consertar os teus erros da entrega de projeto e também entregar no final do verão, né, antes de começar as aulas do próximo ano. E foi o meu caso, né, eu fiquei em recuperação, que eles chamam, né, em REC de projeto esse ano, e aí como eu falei, eram 40% para passar e eu atingi 33%, então por 7% eu não passei, o que é um tanto alto, mas se a gente fosse converter em termos do Brasil, seria mais ou menos 0,7. E aí, por não ser muito, a minha professora em específico me devolveu o meu projeto e pontuou as coisas que eu preciso melhorar nele para que atinja esses objetivos da matéria e eu consiga passar na matéria. E aí, quando ela me passou esses pontos em específico, eu perguntei pra ela, tá, o que acontece se eu não passar? Ela riu, né, lógico, falou, não tem nem como você não passar, porque eu tô aqui te dando essas diretrizes muito fáceis e tal. Mas você tem duas opções, você pode refazer a matéria isoladamente, durante o ano, tipo, pegar o ano letivo que vem e só fazer essa matéria que você reprovou, ou você pode fazer o próximo ano com essa matéria à parte, que é o que a gente costuma fazer no Brasil, né? A não ser que a matéria tranque alguma coisa. Aqui não tranque, então eu poderia fazer projeto 3 e projeto 2 ao mesmo tempo. O detalhe é que ficaria extremamente pesado. Então, a gente tá aí torcendo para que não tenha que fazer nada, que o que eu fiz já foi o suficiente. E eu não acho que vai ser um problema, eu acho que vai funcionar bem isso aí, que a gente ainda tem bastante tempo para fazer isso aí. E eu vou gravando com vocês, vou mostrando pra vocês os passos também, pra vocês acompanharem. E aí, em modo geral, essas são as grandes diferenças de nota. O que eu escuto muito é o pessoal perguntando como que eu fiz para entrar na faculdade, né, para ingressar nessa faculdade. E aí é um outro processo que também caberia um vídeo, então se vocês quiserem esse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês têm de dúvida, que eu tiro as dúvidas de vocês sem problema nenhum. E por hoje é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem mais simples, foi só para sanar algumas dúvidas de como funciona a faculdade aqui na Irlanda. Se vocês quiserem mais vídeos nessa pegada, né, como eu falei, falando sobre a faculdade, falando sobre as minhas matérias em si, mostrando um pouco mais, me deixa aqui nos comentários, me deixa eu saber que eu trago pra vocês. Me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que eu também posto bastante sobre isso. Tem lá destaque dizendo sobre a minha faculdade, tem vídeo falando sobre a minha faculdade, como eu falei no começo. E é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, dá teu joinha e manda pra alguém que tá meio em dúvida, né, se quer aplicar pra uma faculdade aqui na Irlanda ou não, e não conhece muito bem como funciona a metodologia deles e o ano letivo deles. E é isso, eu vejo vocês numa próxima. Até semana que vem. Tchau!